a sinestesia com C e a sinestesia com S. Isso vai depender muito da literatura, mas o Joseph O'Connor usa sinestesia com C para falar sobre a pista de acesso, o sistema representacional, o sistema representacional do sentimento e da emoção, da sensação e da emoção. Já a sinestesia com S, ele fala que é uma mistura de todos os acessos, que seriam os visuais, auditivos e sinestésicos com C. Então, o padrão da PNL é um guia, é uma guia e uma generalização. E como toda generalização, algumas vezes não será verdadeiro. Lembre-se de que a resposta está na pessoa à sua frente, não na teoria. O que a gente fala, não adianta você estudar, e só estudar se você não praticar. A teoria fala uma coisa, mas na prática a teoria é outra. Você vai realmente colocar em prática a sua teoria se você praticar. A teoria por si só ela é muito bonita, mas às vezes ela não se encaixa dependendo do padrão das pessoas. Cada pessoa é uma pessoa, cada mente é uma mente. Então, se você simplesmente se deixar levar pela teoria, às vezes você vai ficar enganado, você vai se perder. Existem perguntas para as pistas de acesso, para identificar as pistas de acesso. Eu vou citar algumas perguntas a seguir, né, que vão te dar uma ideia dos acessos oculares, para você poder olhar se a pessoa tá lembrando de uma cena, né, de uma imagem, ou tá lembrando de um som, ou tá acessando um diálogo interno, ou a parte sinestésica dela. Então, vamos lá. Você pergunta para ela, de que cor é a porta da frente da sua casa? Cor, obviamente, você vai acessar a parte visual, né, da sua mente. Já se você perguntar para ela como é morder uma laranja, aí já vai ser o gustativo, né, o sinestésico. Você consegue ouvir uma música na sua mente? Seria o auditivo. Como é a sensação de estar feliz? Você consegue imaginar, lembrar de um momento que você esteve muito feliz na sua vida? Já vai acessar o sinestésico, né, de sentimentos e emoções. E por aí vai. Aí você pode falar falar em termos de criação, de imaginação, ou em termos reais, verdadeiros, para ela acessar a parte lúdica do acesso ocular. Falar um pouco agora sobre as imagens mentais, né? Quando você utiliza o sistema representacional visual, vê imagens em sua mente. Isso é importante para um pensamento claro, designa criatividade e sucesso na maioria das matérias acadêmicas. Todos são capazes de visualizar, embora algumas pessoas aleguem que não consigam. No entanto, todos devem criar imagens mentais. Do contrário, como reconheceriam suas casas e seus carros? O reconhecimento envolve equiparar aquilo que você vê a uma imagem lembrada. Se você não tivesse qualquer imagem lembrada, não poderia reconhecer coisas conhecidas. Por exemplo, o rosto da sua mãe. Você não tem consciência dessas imagens armazenadas no momento, já que ocorre tão rapidamente, mas elas têm que estar lá, de alguma forma. A única alternativa seria trabalhosa. Encontrar uma equivalência através de uma descrição verbal de todas as coisas similares que lembram aquilo que você está tentando imaginar. Descrições verbais levam muito tempo. Uma imagem oferece as informações num piscar de olhos. É aquela história, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Olhe à sua volta e imagine quanto tempo levaria para descrever seu entorno em palavras para um amigo. Dê a ele uma imagem e aí fica fácil. O treinamento em PNL ajuda você a se tornar mais consciente e a ter maior controle de suas imagens mentais para que possa pensar de forma mais criativa e flexível.
Muitos padrões em PNL são mais fáceis de compreender e aprender quando você tem consciência de suas imagens mentais. Agora eu vou propor um exercício para ajudar a desenvolver o sistema representacional visual. Você tem que ver quais que são as partes que são mais fáceis e quais são mais desafiadoras. Então vamos lá, desenvolvendo a visualização. Feche os olhos, relaxe seu corpo e olhe para sua tela mental. Descreva o que você está vendo para você mesmo. De início, provavelmente serão tons cinzas com borrões de branco. Poderá haver uma imagem negativa daquilo que estava olhando antes. Quando isso se acalmar, imagine um pequeno ponto preto no centro do seu campo visual. Faça com que seja o mais preto possível. Agora, imagine esse ponto crescendo como uma gota de tinta derramada sobre a água, de forma que lentamente se espalhe a partir do centro e comece a colorir toda a sua tela mental. Quanto mais preta você fizer com que a tela se torne, melhor. Ponha a mão sobre os olhos se isso te ajudar. Agora, abra os olhos e olhe para um objeto próximo. Relaxe os olhos. Não fique olhando fixamente para o objeto, nem tente fixá-lo na sua mente. Aos poucos, feche os olhos. Quando fizer isso, mantenha uma imagem do objeto no seu campo visual mental. Pode ser útil olhar para a esquerda, mesmo que seus olhos estejam fechados. Essa posição ocular ajuda a visualização. Feche os olhos e imagine o objeto à sua frente, exatamente como era. De que cor que era o objeto? Visualize a cor o mais vivamente que puder. Agora, torne a imagem ainda mais brilhante. Imagine um holofote sobre o objeto, uma luz bem forte, fazendo com que se destaque ainda mais. Imagine tornar o objeto menor, de tal maneira que ele se some à distância. Agora faça com que fique bem perto, como se estivesse dando um zoom. Ser capaz de imaginar perspectivas diferentes é importante. Você precisa ser capaz de controlar sua imagem observando-a de diferentes ângulos. Imagine-se flutuando perto do teto, olhando o objeto de cima. Agora, imagine-se no chão, como se estivesse deitado, olhando o objeto de baixo. Agora, mova o objeto em sua mente. Imagine virá-lo de cabeça para baixo, para que possa ver seu fundo. Agora, vire-o para que possa vê-lo por trás. Se isso for difícil, abra os olhos e faça isso fisicamente no objeto, se puder. Depois, feche os olhos e visualize o que você acabou de ver. Imagine-se virando o objeto do avesso e vendo-o por dentro. Agora, imagine-se entrando nele para que possa vê-lo por dentro. Depois, pode abrir os olhos. Alguns livros sobre visualização dão a impressão de que todos podem ver espantosas imagens em 3 dimensões que ficam impressas na mente durante minutos de cada vez e que qualquer coisa a menos não é bom bastante. Mas isso não é verdade. As pessoas variam muito no quão facilmente e vivamente podem visualizar, mas todos podem melhorar sua clareza e controle com a prática. Todos têm memória fotográfica, mas algumas pessoas têm filme de melhor qualidade do que suas máquinas fotográficas. Eu, por exemplo, não tenho uma visualização de imagem mental muito boa. Então, esse tipo de exercício me ajuda bastante a melhorar a qualidade da minha imagem mental. E você pode fazer isso de diversas formas, com vários objetos, colocando mais objetos na cena, imaginando cenas mais complexas à medida
que você for conseguindo conquistar com essa habilidade com um ou dois objetos. Agora, sons mentais, né? Ouvindo sons mentais. Ser capaz de imaginar sons com clareza tornará seu pensamento mais flexível e criativo. Vai derivar o maior prazer da música e você vai ser capaz de mudar seu diálogo interno de forma a torná-lo mais apoiador e positivo. Também temos um exercício para isso, para desenvolver o sistema representacional auditivo. Você vai, de novo, ver quais são as partes fáceis e quais são as mais difíceis e trabalhar, basicamente, nas que forem mais desafiadoras. Vamos ao exercício. Feche os olhos. Faça um barulho batendo com seu punho na cadeira ou na mesa, onde quer que seja. Agora ouça esse som novamente na sua mente. Agora imagine mais uma vez esse som. Primeiro mais alto, depois mais baixo. Faça o barulho novamente se tiver dificuldade de lembrá-lo. Agora, imagine que o som vem do outro lado da sala, como se você tivesse feito em outro lugar. Imagine ouvindo de cima, depois de baixo. Pode ajudar a imaginar-se batendo com seu punho na cadeira mais uma vez. Agora imagine a voz de alguém da sua família. Ouça dizendo algo. Pode ajudá-lo a criar uma imagem da pessoa vendo abrir a boca e falando. Pode ajudar a olhar para o lado. Nessa posição ocular, torna mais fácil ouvir sons internos. Olhar a nível do horizonte, né? A seguir, imagine o som da sua música favorita. Faça com que seja mais alto, depois mais baixo. Faça com que seja mais rápida, depois mais lenta. Faça com que venha de diferentes partes da sala, como se tivesse um aparelho de som em cada canto da sala ou do quarto. Depois pode abrir os olhos. Uma estratégia para você ouvir melhor os sons é imaginar que alguma coisa ou alguém esteja fazendo esses sons. Por exemplo, você imaginar o som de um violão, imagina que alguém esteja tocando um violão. Pode ser mais fácil. Se você quiser imaginar uma fala, imagina que alguém esteja falando com você. Pode ser mais fácil ainda. Na próxima aula eu vou falar sobre preferências de sistemas representacionais. Basicamente, todas as pessoas que têm os sistemas representacionais ativos, seja visual, auditivo ou sinestésico, têm todos ativos, mas preferem um ao outro, ou preferem dois. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula.